A ideia desse vídeo é mostrar um pouquinho para vocês de alguns cases que a gente identificou micro-organismos, sejam eles bactérias, sejam eles fungos, em amostras de insumos e matérias-primas utilizados no processamento e na fabricação de produtos lácteos. Então, falando aqui rapidamente um pouquinho do método, né, de sequenciamento de DNA, do DMD, diagnóstico microbiológico digital, que é um método molecular que utiliza como base sequenciamento de DNA associado à análise de bioinformática. Então, rapidamente aqui para contextualizar, quando a amostra chega no laboratório, né, a gente faz um processo de extração, purificação e extração do DNA, certo? Em casos de amostras de alimentos, a gente faz um pré-enriquecimento para realmente pegar células que estejam viáveis ali, e depois aí faz esse processo de extração, né, purificação e extração do DNA. Depois, na etapa de preparo de bibliotecas, manipulação do DNA, a gente insere marcadores moleculares de acordo com o grupo de micro-organismo ou o tipo de micro-organismo que a gente quer identificar. Para bactérias, no caso de a gente fazer uma investigação para identificar toda a composição, a microflora, né, das bactérias que estão presentes naquela amostra, a gente utiliza um marcador molecular chamado 16S, e no caso de fungos, a gente utiliza um marcador molecular chamado ITS. Depois disso vai para o sequenciamento, né, onde são identificados ali todos os códigos genéticos presentes em cada amostra, e posteriormente vai para uma etapa computacional, né, onde a gente, através de algoritmos biocomputacionais, a gente pega essas sequências lá que foram geradas e confronta com um banco de dados de referência onde eu tenho catalogado, né, todos os fungos e as bactérias, né, um banco de dados, e aí eu faço então essa comparação e identifico o que estava presente naquela amostra. Por fim, eu coloco essas informações para um software, que é o software de interpretação desses resultados da Neoprospecta. Então, eu vou mostrar agora alguns cases, né, onde a gente fez então todo esse processo, fez identificação justamente em matérias-primas e insumos utilizados no processamento e fabricação de produtos lácteos. Então, pegando o primeiro caso aqui, então essa é uma amostra de leite cru. Então, rapidamente aqui para vocês entenderem como funciona essa ferramenta. Aqui é basicamente o perfil microbiológico, ele vai tangibilizar essas informações, essas sequências de DNA, de uma maneira mais visual, né? Então, cada barrinha aqui é uma amostra, então aqui a gente tem 2 amostras de leite cru, e aqui a gente analisou bactérias, né? Cada cor aqui representa uma espécie, e o tamanho dessa barra representa a quantidade, né, ou a proporção dessa espécie dentro da amostra. Então aqui, por exemplo, a gente identificou uma flora, uma microflora bem abundante, né? Então a gente identificou aqui Streptococcus galolíticos, identificou Serratia marcescens, identificou Lactococcus lactis, identificou Lactococcus garviae e algumas outras espécies aqui também de Lactococcus e Enterococcus. Então, quando eu coloco o mouse em cima, a gente abre essa janelinha do lado e mostra, né, qual era a espécie, qual era a proporção dela dentro dessa amostra, né? Então aqui a gente pode ver que esses Streptococcus galolíticos representavam 53% do que foi identificado de bactérias nessa amostra. O número de sequências que isso equivale, né, que são aí 12.279 sequências. Então essa aqui foi uma amostra que a ideia era ver a qualidade, né, desse leite cru, né, o que tinha, qual era a microflora desse leite cru, se tinha algum contaminante, algum psicotrófico. Bom, então a gente pode selecionar também por filtros específicos, então, por exemplo, posso botar coliformes fecais aqui. Case, então o cliente nos enviou
algumas amostras do processo dele, né, da matéria-prima, de insumos. Então aqui a gente tem aqui leite em pó, tem soro, tem cacau, açúcar e achocolatado. Então a ideia aqui, basicamente do cliente, era identificar a presença de bacilos. Então eu também posso vir aqui e selecionar uma espécie. Então eu posso selecionar só as espécies de bacilos, né, que estavam presentes na amostra. Mas se eu quero ser mais específico, quero saber só Bacillus cereus, eu venho aqui e seleciono Bacillus cereus. Então aqui a gente pode ver que tinha presença de Bacillus cereus em 3 amostras diferentes, leite em pó, 4 amostras diferentes. Outro tipo aqui de leite em pó, soro em pó, mas não tinha no açúcar, não tinha no cacau. E eu posso ver quantitativamente isso, para ver entre as amostras qual que tinha maior quantidade, né, dessa espécie de Bacillus cereus. Então aqui a gente vê que esse leite em pó é o que tinha maior quantidade. Indo para outro caso aqui, pegando específicos insumos, a gente pode ver aqui nesses insumos, né, que foram diversos tipos de insumos usados nessa produção desse produto lácteo: fermento, coagulase, coagulante, embalagem primária, cloreto também. Então a gente, se a gente for, a gente está olhando de maneira quantitativa para ver o que tem maior abundância nessa amostra, e a gente pode ver que tinha bastante quantidade de alguns tipos de bacilos no coagulante, e Streptococcus thermophilus nos fermentos. Naturalmente tinha, pela própria flora, pelo próprio produto, tinha Streptococcus thermophilus. E a gente pode ver, aqui eu estou olhando de maneira quantitativa, mas eu quero ver exatamente o que eu tinha nessas amostras, né? Então, se eu ver nesses insumos, basicamente o coagulante, a gente tinha, basicamente a gente só tinha bacilos, que era o mais abundante dentro daquela amostra. Nas amostras de cloreto de cálcio e cloreto de sódio, a gente tinha uma quantidade aqui bem representativa de bacilo firmus, né? É uma outra espécie. Para finalizar, um outro case, a gente também recebeu diversos tipos de amostra: cacau, açúcar, diferentes lotes de cacau, também diferentes lotes de açúcar, alguns utilizados chocolatado, utilizado para o invase, outro utilizado para o cacau, outro utilizado na etapa de preparação. Então, como o método é muito preciso, a gente consegue identificar basicamente toda a microflora que está presente ali naquela amostra. Especificamente nesses casos, a ideia do cliente era identificar também bacilos, né, especificamente Bacillus cereus, que caracteristicamente são micro-organismos que esporulam e por isso resistem ao processo de pasteurização. Então aqui a gente pode selecionar somente bacilos de novo e ver exatamente se tinha essa presença de bacilos, né, em quais amostras que tinha. Então aqui a gente pode ver que tinha em 4 amostras diferentes a presença de bacilos, que basicamente era a calda, né, o açúcar, que é utilizado no preparo, e o soro. Mas também a gente pode ver a qualidade geral, né, de todas essas matérias-primas. E aí a gente pode vir aqui, colocar quantitativo, tira o filtro, vai dar exatamente quais eram os níveis, né, de contaminação de cada amostra, quais eram as espécies. E eu posso ver também exatamente o que tinha, olhando o módulo aqui proporcional, que é onde a gente vê dentro da amostra, o que tinha dentro da amostra, né? Então, como eu falei no início, cada cor aqui representa uma espécie, e o tamanho, né, dessa corzinha representa a quantidade daquela espécie
na amostra. E o quantitativo ele vai me dar uma comparação entre as amostras, você vai comparar entre as amostras qual que tinha maior carga microbiológica na amostra. Então, o que a gente pode ver aqui é que além de bacilos, esse soro tinha uma carga muito alta, por exemplo, em Enterococcus fecalis, que basicamente era o mais representativo dentro dessa amostra, representando 92% do que foi identificado nessa amostra. O vídeo era esse, a ideia aqui era realmente só a gente mostrar um pouquinho da capacidade, né, do método molecular, do DMT, do sequenciamento de DNA, especificamente aplicado à análise de identificação de micro-organismos em matéria-prima, insumos utilizados na produção de produtos lácteos, para mostrar como ele pode ser uma ferramenta muito útil e uma metodologia para avaliar a qualidade de matérias-primas, avaliar eventualmente se tem algum micro-organismo patogênico, se tem algum micro-organismo deteriorante, se tem algum micro-organismo que tem potencial de risco, né, de sobreviver a processo de pasteurização, como bacilos, cereus, por exemplo. Então a ideia era essa, espero que esteja bem explicado, e a Neoprospecta fica à disposição para tirar eventuais dúvidas.